Gente, tudo bem? Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. A gente vai começar aqui agora nossa live. Eu vou verificar aqui se a Cláudia já conseguiu entrar pra gente aí. Olá, oi, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. A gente vai receber a Cláudia Ramos na nossa live, vai falar um pouquinho aí do trabalho dela, que ela tá bastante aí empolgada com a atuação dela, de empresária, também tem feito aí bastante palestras. Oi, Fábio! Gente, o Fábio, ele trabalha como... Não sei, eu não posso falar que é vendedor, né, Fábio? Que eu não sei se exatamente é isso, mas ele anuncia tanta BMW que eu fico doida. Toda hora que eu vejo o Fábio anunciando as BMW dele, né? Eu falei, daqui a pouco tem que dar um passeio nessas BMWs. Boa noite. Claudinha, se você conseguir passar chamar aí na live, que eu acho que é melhor. Às vezes é melhor você chamar do que eu te convidar. Olha isso, supervisor de vendas. Depois vamos marcar uma live também, Fábio, pra você falar um pouquinho. Aí você vai e fica passando aí vontade na gente com as suas BMWs. Ele anda, gente, aí ele vai apertando lá aquele botãozinho assim, mágico. Boa noite. Deixa eu ver se ela veio. Isso, deu certo. Muito bem. Daphne, seja bem-vinda. Bora, vou te mandar um direct pra gente marcar direitinho. Fechar. Olá, Clau, seja bem-vinda. Obrigada. Para mim tá conectando aqui ainda, tá tudo escuro. Tá rodando ainda. Agora acho que foi. Agora acho que foi. Aí, tudo bem? Tudo ótimo. Boa noite. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Em primeiro obrigada. lugar, eu quero agradecer pela oportunidade, né, de poder conversar um pouquinho com você, né, de poder conhecer um pouquinho mais aí do seu trabalho. Eu vou te apresentar rapidamente e aí você pode falar, né, sobre o seu trabalho para as pessoas e a gente começa aquele bate-bola, né, de perguntas. A Cláudia, que a gente se conheceu recentemente, mas que parece que a gente já tem, né, toda uma conexão, uma pessoa assim inspiradora, uma pessoa assim realmente que chama atenção, né? Eu já tenho acompanhado aí a sua programação nas redes sociais. E aí eu vi que você trabalha, né, num projeto muito bonito, você é fundadora da Jornada Múltipla. E eu vi que você tem feito algumas entrevistas e também está relembrando algumas palestras que você já fez também, né, enquanto a gente estava podendo trabalhar no presencial. Então você pode se apresentar para as pessoas, contar um pouquinho aí da sua jornada e a gente vai aí continuar. Quem também tiver vontade de fazer qualquer pergunta, fique à vontade aí para fazer também para a Cláudia. Então, vamos começar. Obrigada pela oportunidade, pelo convite. Então, vamos lá. Eu sou Cláudia, tenho 34 anos, fiz uma apresentação bem detalhada. Tenho 34 anos, sou mãe, tenho 2 filhos. Eu hoje moro em Curitiba, no Paraná. Eu até esqueci de perguntar qual que era a tua cidade, Roberta. Até vou fazer um parênteses. Brasília. Que legal. Então, sou aqui do Paraná. Olha aí, tem até um convidado aí especial também. E eu hoje sou empresária. Eu sou fundadora da Jornada Múltipla, que é uma plataforma que entrega soluções para mulheres empreendedoras. Soluções essas, desde a inclusão mesmo, daquela pequena empreendedora que se sente perdida, que não se enxerga como empreendedora ou como empresária, acha que só faz um bico, um serviço autônomo. Então, desde esse tipo de trabalho até consultorias e mentorias e estratégias de negócios. Todos esses serviços não são feitos só por mim. Eu atuo muito no direcionamento do quê? Do alinhamento do seu propósito pessoal com o seu negócio. A sua proposta de valor, definir o seu público-alvo, definir qual é a comunicação que você vai ter com o seu público-alvo para ser mais assertivo, para se comunicar, para se conectar, né, melhor com eles. E aí, mais a plataforma em si, tem outras parceiras que entregam serviços como assistência, assessoria para gestão de Instagram, de posicionamento no Instagram, mentoria de gestão de carreira. Então, a gente tem vários serviços hoje. E recentemente, inclusive, eu abri uma nova turma do meu curso, e aí esse curso ele aborda a parte gravada, que é justamente o processo de autoconhecimento, planejamento pessoal,
gestão do tempo, toda essa parte de desenvolvimento pessoal. E a mentoria que eu faço, que é um acompanhamento em grupo com mulheres, ela vai abordar justamente a ideação desse negócio. A gente vai fortalecer a proposta de valor para que ela tenha mais segurança para realmente cobrar pelos serviços dela, não ficar em dúvida se é baixo preço, se acompanha o mercado. Então, tudo isso a gente fortalece nesse primeiro passo. E eu também atuo como mentora na área de liderança em company, presto serviço para algumas empresas, que é uma das minhas especializações, que é justamente auxiliar o líder no seu posicionamento, na gestão de pessoas mais assertiva, identificar o perfil dos seus colaboradores, tomada de decisão. Então, são 2 trabalhos, um pela Jornada Múltipla, que são com mulheres empreendedoras, e o outro que é em company, que é para líderes e gestores, tanto homens quanto mulheres. Então, eu sou um pouco suspeita, eu vou começar a falar do meu trabalho, como eu amo, eu vou ficar falando aqui como se fosse um bate-papo para mim, porque eu amo o que eu faço. Meu principal propósito dentro do trabalho com a Jornada Múltipla é o empoderamento feminino através da educação, do autoconhecimento, do apoio, né, da sororidade, da rede que a gente tem. Hoje eu tenho uma comunidade que se chama Clube do Batom Vermelho. Inclusive, vim de batom vermelho hoje, porque geralmente, Roberto, é o seguinte: as pessoas que vão fazer live comigo vão de batom vermelho esperando que eu esteja de batom vermelho e eu nunca tô. Então, hoje eu já fiz ao contrário. Hoje foi ao contrário. Hoje foi ao contrário. Então, eu tenho essa comunidade. A gente abriu um clube lá dentro do Clube da Casinha também, que é o quê? Para falar de assuntos que envolvem o universo feminino e que incentiva, principalmente, que cria uma rede de incentivo em várias áreas e fortalece, né? Oi, Apolo, olha quem tá aí, o Apolo, que a gente conheceu lá. Sabe o que é legal? Vou comentar aqui, o Apolo é de Curitiba, eu fiquei sabendo esses dias também, lá no Clubhouse. Oh, nem podemos falar desse nome, né? Eu não vou nem repetir. Mas é isso. Cláudia, eu tenho uma curiosidade. Nesse trabalho, digamos que a pessoa tenha, né, toda uma necessidade, ela quer trabalhar, ela tem uma aptidão, mas ela ainda não tem uma formação. A empresa de vocês, né, a Jornada Múltipla, consegue indicar formações para essas pessoas? Digamos que a pessoa tem uma vontade de, por exemplo, empreender na área que, por exemplo, eu gosto muito, que é a questão da organização de ambientes, né? A pessoa quer ser organizer, mas ela não tem ainda a formação. Vocês fazem indicação ou vocês também promovem treinamentos? Como é que funciona? Olha só, o principal papel, né, desse trabalho, especificamente o meu, né, que é nessa parte de ideação, é entender o que ela quer de verdade, que é o que você está explicando aqui, né? Ah, eu quero trabalhar nessa área. Então, a gente vai fortalecer esse propósito, a gente vai definir que público você vai querer atender. Então, a gente vai fazer o teu modelo de negócio. Dentro desse modelo de negócio, você vai identificar o que te falta de conhecimento, seja técnico ou alguma habilidade que você ainda precisa desenvolver para que a gestão desse negócio seja assertiva. Então, assim, o que a gente faz ali entre boas práticas dentro das mentorias em grupo, ou se eu falar da individual, é fazer com que desperte a necessidade na pessoa em buscar opções e alternativas de conhecimento técnico específico para a área que ela quer, dentro da realidade dela, que essa é uma outra questão também, para que ela não queira, para que ela identifique que o que ela vai buscar, o conhecimento que ela precisa adquirir, tem que fazer sentido para o que ela vai trabalhar, atuar, verdadeiramente falando. Porque às vezes a pessoa ela se enche de conhecimento técnico que às vezes não precisa para dar os primeiros passos. Às vezes ela precisa de ações pequenas, não necessariamente de uma graduação. Mas, se for o caso, que ela acredita que para trazer mais segurança, ela precisa, sim, adquirir um conhecimento técnico, sim, a gente identifica isso. E eu vou dar um exemplo bem prático, né? Recentemente eu tive uma cliente de mentoria individual, que ela é advogada, ela tem uma pós-graduação em Direito Público e Tributário, e ela sentiu a necessidade, dentro do processo de mentoria, de que Cláudia, eu acho que para eu me sentir mais segura, tem uma pós-graduação que eu estava pesquisando, que eu estava vendo aqui, que ela pega exatamente nessa área que não foi tão abordado nas minhas outras especializações. E eu quero atender essa área, eu quero prestar essa consultoria para as empresas. Então, como eu não tenho tanto conhecimento, para que eu de verdade entregue ali aquilo que eu me proponho a fazer, eu acho que é interessante. E ela sempre pergunta, você acha que é interessante? Eu vou pegar o quê? Eu vou pedir para que ela traga as opções que ela tem e vou ajudar ela a tomar a melhor decisão.
Então, sim, a Isso gente mesmo. faz esse direcionamento. Na mentoria, eu mesmo faço. Se eu já tiver alguma experiência com relação a isso, eu não faço escolhas pelas pessoas. Digo assim, olha, vai por aqui nesse curso especificamente. A não ser, dentro da mentoria, que eu tenha trilhado aquele caminho, que eu tenha feito e tenha aquela experiência para eu poder dizer, olha, eu fiz assim e funcionou. Como eu faço muito na gestão de lideranças. Eu tenho muita experiência, tanto de atuação quanto de formação, no posicionamento do líder, na gestão de pessoas. Então, eu direciono muito. Mas para empreendedor especificamente, tem áreas que eu não domino. Então, não é meu papel indicar para ela, mas eu ajudo ela, sim, nessa tomada de decisão. Sensacional. Eu pergunto isso porque, às vezes, algumas pessoas também me procuram, né, porque eu trabalho também nessa parte de criatividade, né, de criação, não especificamente do conteúdo, mas de que forma a pessoa pode aperfeiçoar aquilo que ela já faz. Então, por exemplo, a pessoa que já passou pela sua mentoria, que já trabalhou, né, no seu né, negócio ali de empoderamento, já estudou, ela já tem praticamente tudo na mão e ela vem para conversar comigo. Aí a gente vai começar a criar e desenvolver as ideias dela dentro daquela formação. Aí, olha só, você acabou de me falar que a pessoa pode sim te levar à experiência. Então, ela fala assim: ah, é porque eu queria muito saber mais sobre esse assunto. Então, ela procurou, pesquisou, você também pode, né, ajudar nesse sentido da mentoria. Trouxe para você 3 especializações em 3 lugares diferentes. Você pode, de repente, ali abrir o currículo e verificar qual seria a que atende melhor para ela. Ou seja, você consegue dar uma assistência quase que completa. Né? A pessoa consegue ali ter todo um auxílio. Eu acho isso fantástico, porque às vezes você tem uma mentoria que vai falar para você, você precisa estudar, mas estudar o quê? Né? A gente precisa realmente Exato, exato. um Você falou uma endereço, coisa né? interessante, né? Sim, o meu papel, né? Tem pessoas que usam esse termo, advogado do diabo. É fazer esse papel de, se você for por essa escolha aqui, quais são as possibilidades de dar certo? Quais são as ameaças que você pode ter? Se faz sentido para você seguir essa rotina, esse caminho, estudar essa disciplina ou se especializar nessa área? Beleza, faz sentido ou não faz? E se você for por essa outra opção? Então, o meu papel ali é auxiliar ela na tomada de decisão. Especificamente nessa situação com empreendedoras, como eu disse, eu não direciono, mas eu ajudo para quê? Para que ela tenha uma decisão que não afete, que não bata de frente com os valores dela, que seja sustentável, porque às vezes a pessoa quer o melhor, mas e acaba desistindo no meio do caminho. Isso é muito comum, porque ela não tem propósito nas escolhas. Então, assim, infelizmente, muitas pessoas. Oi, Fabiola! A Fabiola já chegou no I, né? Matheus. Muitas pessoas. Muitas pessoas negligenciam essa etapa de fazer escolhas, né? Que são Sim. duas principais. O autoconhecimento pessoal mesmo, do que ela quer, e depois qual é a ideia, qual é a proposta de trabalho que ela tem. Não, o ideal não é você chegar já, eu vou fazer isso, definindo pelo que você vai fazer. Mas assim, Sim. por que eu vou escolher isso? Por que vai fazer sentido para mim passar pelas situações difíceis que muitas vezes a gente passa empreendendo e conseguir enfrentar isso com coragem, com determinação e Verdade. com significância, sabe? É isso que eu acredito que faz muito sentido. Isso, ótimo. O que eu faço hoje, todo o desdobramento, todo o cansaço, tem significância para mim? Faz sentido eu continuar? Porque se não faz, cara, a gente tem. É. Claro, estamos na pandemia, mas Minha mãe fez uma chamada aqui. Vou até falar pro meu esposo se puder ligar pra minha mãe para falar que eu tô numa live aqui. ela tá É te que às vezes fica ligando. tocando. Aí fica aparecendo. Olha só, Cláudia, eu achei interessantíssimo, eu achei assim um trabalho magnífico, porque realmente existem essas 2 etapas, né? Às vezes a pessoa ainda não tem uma profissão ou tem uma profissão que quer desenvolver por esse momento. Teve um outro dia que eu estava conversando com algumas pessoas e as pessoas falaram assim: ah, mas é porque às vezes a gente quer ir pelo nosso caminho ou a gente quer procurar soluções na internet ou soluções muito fáceis. Eu falei assim: olha só, o caminho muito fácil às vezes pode ser um problema, porque você vai por um caminho que você não conhece, que você, né, já viveram e você vai pisar em mais pedras. Então, realmente, eu tenho feito esse trabalho de entrevistar algumas pessoas, de conversar com algumas pessoas. E quando eu trago pessoas assim como você, a gente fica tão contente porque a gente fala: olha só,
tem pessoas para ajudar. Se você não dá conta, chama alguém. Existe um auxílio, né? Existe um socorro em todas as áreas. A gente sabe que tem, né, a oportunidade. Então, realmente, eu fico bastante empolgada de te conhecer, de saber do seu trabalho, de saber que você trabalha especialmente, né, com as mulheres. A gente sabe que a inserção do mercado de trabalho para as mulheres ainda é mais difícil, é uma realidade, né? Não porque a gente está separando aqui nada de, né, entre mulheres e homens, mas a gente sabe que realmente tem uma dificuldade maior. E aí eu ainda fico curiosa com uma questão. Digamos que essa pessoa foi lá na sua mentoria, participou, fez, empreendeu, mas ela viu que aquilo ali não era para ela. Mas que ela, porque aquele momento ela viveu aquilo ali, aquela experiência, ela pensou assim, não, é isso que eu quero, é o meu sonho. Aí foi lá, estudou, se aperfeiçoou, então não precisou estudar, porque ela já tinha aquela habilidade. E ela fala, não, acho que não é ainda isso. Você daria, assim, um pós-mentoria ou você falaria, não falo no sentido de não você não vai atendê-la, mas assim, você ofereceria um trabalho adicional, uma revisão daquilo que ela tinha visto inicialmente? Como é que funcionaria essa parte? Sim, na verdade, isso também é comum. Não é tão comum, mas já aconteceu. Dificilmente, Roberto, eu posso dizer para você, deixa eu ver, que se eu analisar, eu acho que pouquíssimos casos, menos de 1% talvez, de todas as mulheres que eu já tive a oportunidade de atender, seja em grupo ou individual, chegou, fez todo o trabalho e decidiu que não era aquilo que ela ia fazer. É muito raro, porque justamente o trabalho é para que ela tenha certeza nas escolhas. O que acontece, e que eu deixo muito claro, é antes de ela começar, na parte de ideação, ela desenhar ali todas as alternativas que ela tem, todas as possibilidades, montar esse modelo de negócio que ela quer, identificar o que ela precisa se aperfeiçoar, para daí iniciar o trabalho em si, iniciar o negócio. Então, dificilmente a pessoa entra de cabeça e depois vai entender que não era aquilo que fazia sentido. Mas é comum que a pessoa vá até o final, vá até o meio ali do caminho, um pouquinho mais, geralmente eu em grupo de 6 sessões, são sessões mais extensas, e aí tem a integração de todo o grupo, ou individual, que aí são 10 sessões bem personalizadas. O que eu já tive? Eu já tive pessoas que estavam tomando um rumo de carreira, que vieram ali para identificar gaps que elas poderiam desenvolver para aquela carreira especificamente que ela já estava, e no meio do caminho ela entender que não fazia sentido nenhum ela continuar por ali. Então, por exemplo, já teve um caso de uma pessoa que veio buscar crescimento de carreira, desenvolvimento de liderança, e chegou no meio do caminho, ela estava fazendo uma segunda graduação para uma área que ela nem queria, não era o que ela queria para o resto da vida dela. Então ela entendeu que não fazia sentido ela continuar aquela graduação, ela travou a graduação, ela parou, e ela começou uma pós-graduação voltada para a área dela, que era o sonho dela. Assim, resumindo, ela saiu desse emprego e o sonho dela era empreender, então ela acabou indo empreender. Mas assim, é bem importante que dentro do processo esteja muito claro e muito validado por ela mesma, para não tomar decisões precipitadas que depois ela se arrependa. E assim, tudo bem se no meio do caminho ela identificou que não faz sentido, que não vale a pena, que não é... que o modelo de negócio que ela desenhou ali não é rentável e nem sustentável a longo prazo, e ela tem que refazer isso. Sim, a gente pode dar continuidade, sim, existe um pós isso tudo, é um novo trabalho a ser feito, porque a gente precisa entender, mas onde eu contribuo com ela é justamente assim, levantar todas as possibilidades para uma tomada de decisão assertiva. Ok, percebi que eu vou mudar, porque isso aconteceu comigo lá atrás, quando eu comecei a me desenvolver, eu trabalhava no banco, eu tinha uma visão assim que eu queria empreender. Mas no longo da carreira e afim, do dia a dia, do automático, eu achei que eu poderia crescer mais profissionalmente onde eu estava. E eu comecei meu primeiro treinamento na área de desenvolvimento pessoal, eu coloquei como objetivo principal a minha promoção dentro do banco. E aí eu terminei o curso que eu fiz na época, identificando que, na verdade, não, aquilo não fazia sentido nenhum para mim, que eu queria mais era sair dali e fazer outra coisa da minha vida. Então, assim, isso aconteceu comigo. Então, tem sim casos como esse, mas aí, assim, a gente precisa fechar esse ciclo, validar o porquê eu não quero isso, porque isso não faz sentido para mim, e abrir um novo ciclo. Então, ok, agora eu vou definir, eu entendi que o que eu quero é outra coisa, agora eu preciso criar um planejamento para isso, eu preciso alinhar as minhas expectativas com o resultado desse negócio, para mais uma vez não tomar uma decisão precipitada. Olha que legal. Ou seja, né, é o processo de descoberta, né?
você às vezes chega lá na sua mentoria, a pessoa chega na sua mentoria e fala assim, eu sei que eu quero isso. E aí, no final, ela fala, não era bem assim, não era esse caminho. Porque também, às vezes, a gente pensa que aquela ideia que a gente teve é a melhor ideia de todas e que ela é que vai, né, de certa forma, me realizar ou me levar para a conquista daquele projeto, né, ou do sonho. Olha, Cláudia, realmente eu fico, assim, satisfeita de conhecer. E outra coisa, eu acho que a gente precisa promover essas ações, eu estava até conversando também com outras pessoas a respeito disso, justamente para as pessoas conhecerem esses trabalhos, porque às vezes as pessoas não têm noção de que existe um trabalho desse. Se a gente perguntar, de repente, aqui numa live, né, fizer uma enquete no Instagram, alguma coisa assim, gente, vocês conhecem o trabalho do mentor? Vocês sabem o que um mentor faz? Né? Quais são as ações que você pode desenvolver junto com o mentor? Então, acho que a gente também precisa até meio que instruir as pessoas, né? Mostrar esses caminhos. E isso é muito bom. Se a pessoa, por exemplo, quiser ter um momento experimental, se ela falar assim, olha, eu não tenho certeza ainda, eu quero ver como é que é, ela pode fazer? Como é que funciona? Comigo, o trabalho, você disse? Ou do negócio dela, quer experimentar? Não, ela quer falar assim, por exemplo, igual, digamos que eu tenha já a minha profissão, já tenho uma formação, mas eu quero mudar, empreender ou seguir mesmo na minha carreira. E eu falo assim, mas é porque eu queria primeiro ter um momento experimentar com você um dia. Não fechar, por exemplo, 10 sessões ou 5, que seja, né? O pacote que você, de repente... Não sei se é o termo que vocês usam, né, na área, mas se ela quer pelo menos ter uma ideia de como funciona e como seria a mentoria. Como é que vocês fazem? Sim, que legal. Nossa, excelente pergunta. Geralmente, quando eu faço, porque turma mesmo da mentoria em grupo, eu faço apenas 2 vezes por ano. Então, não tem uma... legal. Mentoria individual, eu sempre chamo a pessoa para uma sessão experimental, para eu, de fato, entender quais são as necessidades, as expectativas dela e fazer esse alinhamento. Porque, assim, às vezes a necessidade que ela acha que vai suprir comigo... Acho que cortou um pouquinho. Tá travando, né? Tá, cortou um pouquinho. A última parte que você travou, né? Sua mãe tá ligando. Travou. Não tá ligando mais não. Tá. Gente, ajuda a gente aqui para saber se tá travando a minha ou a da Roberta. Agora eu fiquei em dúvida. Qual internet que tá travando? Quem tá entrando assim, aí? Pra mim, eu tô vivendo normal, né? Mas aí a gente não sabe. Sim. Mas aí, se o pessoal puder dar esse feedback... mora aqui em Brasília também. Oi? O Foquinha também é meu vizinho, mora aqui em Brasília. O Foquinha de Brasília também? Que legal. Ai, gente, que turma maravilhosa que eu tô tendo a oportunidade de conhecer. Que legal. Acho que as duas estão normal. Agora tá normal. Perfeito. A minha travou, a Foquinha falou. Travou um pouquinho. Ai, que caramba, essa internet nos surpreende. Mas agora eu tô ouvindo. Tá indo bem, né? Tá. Qual parte será? Eu falei sobre a sessão experimental. Então, isso. Eu vou entender isso e vou fazer esse alinhamento. E assim, ó, é muito claro, tem que ficar muito claro o objetivo do trabalho, e se não fizer sentido a pessoa começar, a gente não começa. Eu sou muito ética nesse sentido, e quando a gente abre turma de mentoria também, o pessoal da minha equipe que faz o atendimento ali, às vezes, para tirar dúvidas, é a mesma coisa. Eles deixam muito claro, assim, se faz sentido, se é o momento da pessoa. Às vezes, acontece muito, Roberta, eu comentei hoje até numa sala lá no CH, as pessoas vêm atrás de uma receita do bolo, de um milagre, onde eu vou dizer para ela, vai por aqui que é sucesso, entendeu? Porque tem muito guru falando isso, faz assim. Gente, isso faz muito sentido para algumas pessoas, para algumas situações, tá? Então, por exemplo, eu quero saber estratégias de Instagram. Será que eu uso um vídeo assim? Será que eu posto na sexta-feira? Será que eu posto no domingo? Até esse tipo de dica depende. Depende do teu público. Por exemplo, tem gente que faz live às 8 horas, 7 horas, 6 horas da manhã e é sucesso e dá muito certo. E para mim, todas as pesquisas que eu fiz com o meu público não funciona. Não é o horário que elas podem participar. Não sei. Entende? Eu já tentei fazer, por exemplo, meio-dia. O pessoal que trabalha com negócio faz meio-dia, que é o horário do almoço da galera. Para o meu público não funciona. Então, às vezes, se eu ficar pegando esses hackzinhos e não entender o que o meu público quer, o que a minha audiência espera, o que funciona para elas, não vai dar certo. E é a mesma coisa na área pessoal, no desenvolvimento ali, até para o negócio. Tudo gira em torno do por que isso é importante para você?
o que vai fazer com que você leve esse negócio de forma sustentável a longo prazo. Então, ai, gente, tanta gente legal entrando aqui. Boa noite, Aline. galera. Sejam Sejam bem-vindas, né? bem-vindas. Na mentoria individual, eu faço esse alinhamento numa sessão experimental. Então, se você está me ouvindo aqui ou vai assistir essa live, tem interesse em saber mais sobre o teu trabalho, será que você pode me ajudar, Cláudia? Será que você pode me direcionar? A gente vai, ou eu, ou alguma das meninas que atende ali pelo Instagram da Jornada Múltipla, vai me direcionar, a gente vai agendar um horário e vai conversar. Agora, se for em grupo, se eu estou fazendo a mentoria em grupo que é para fazer a modelagem do meu negócio e eu preciso saber se esse negócio vai dar certo, se ele vai funcionar, o que a gente vai fazer é levantar as hipóteses, as possibilidades, como eu comentei aqui, e você vai validar isso antes de colocar em prática. Então, tudo que você definir como que você acha que pode dar certo, desde a comunicação com o seu público, se é aquele público-alvo mesmo, se enfim, a forma que você vai monetizar isso é o ideal, tudo isso a gente trabalha dentro de um projeto piloto de validação. Então, você tem uma etapa ali que você precisa validar com possíveis prospects, possíveis clientes, para ver se vai funcionar e se vai dar certo. E às vezes ali você já consegue ter a opinião do teu público também para ajustar o seu negócio. Então, assim, tudo é muito, existe muita possibilidade de você ajustar, de você adaptar, baseado no pro público que você quer vender. Então, mesma coisa, né? Como quando eu falei aqui de dicas de Instagram. Às vezes a pessoa vai lá, compra um curso, Roberto, bem que a gente falou nisso, ela negligencia o potencial de você fazer uma mentoria ou fazer um curso que te ajuda no modelo de negócios, na idealização do teu negócio, estruturar os pilares principais, né, da tua empresa, Sim. por que você está fazendo aquilo. Ela negligencia isso e ela vai direto, eu vendo roupa, tô perdida, mas eu vou comprar lá um curso que me dá dicas de Instagram. Tá tudo certo, que é importante também. Só que quando ela vai lá, quando ela vai fazer colocar em prática lá as atividades do curso, que é criar uma comunicação para o seu público, ela não sabe nem como se comunicar, ou ele vai dizer lá, faça uma pesquisa dos melhores horários com a sua persona. Ela nunca definiu a persona dela. Ela não sabe de fato o que o público dela gosta, o que eles costumam ver, ouvir, quais os lugares que Tá eles costumam atropelando o frequentar. processo, né? Exatamente. E é a coisa mais comum onde eu vejo, às vezes, acontece a pessoa vir porque ela já bateu a cabeça em várias coisas, agora ela precisa se centrar e começar de novo. É muito comum. Sabe o que eu vejo de interessante, Cláudia? Quando eu comecei a pensar na questão da mentoria, eu quis muito fazer, né, e trabalhar com as pessoas aquilo que eu domino. Então, a gente também tem que observar quais são, né, as suas áreas de interesse nesse negócio. Então, eu vejo que você vai levar as pessoas, né, a desenhar um modelo de negócio, o que pode ser rentável, o que não pode ser rentável, a curto prazo, a longo prazo. Eu já não gosto muito de mexer nessa parte aí, não. Eu deixo para a Cláudia. Eu sou mais assim. Você já fez todo o trabalho com a Cláudia, então você pode vir agora para a Roberta, que a gente vai arrebentar nas ideias. A gente vai construir, mudar, colocar para trás, para frente, mudar. Então, assim, eu acho que as pessoas começam a entender que também o mentor, ele não é um mentor completo. Porque eu acho que também a gente precisa também falar isso para as pessoas, porque às vezes a pessoa pensa que aquele lá virou já até um guru, né? O cara vai ser o mago. Exatamente. Não, Exatamente. não existe isso, né? Então, assim, eu não me atrevo a dizer para a pessoa que ela precisa fazer X ou Y de carreira, ou que ela precisa fazer um investimento grande no Instagram, porque eu não conheço. Mas, ao mesmo tempo, quando ela traz para mim a ideia dela, a profissão dela, eu falo, opa, então agora a gente vai criar, agora a gente vai fazer acontecer. Então, olha só, público, né, que está assistindo, também façam isso. Contem para as pessoas as necessidades e quem é que vai, talvez, ali ser um suporte, o elo para aquela pessoa. Porque, às vezes, você também se deixa enganar porque você fica pensando que uma pessoa, ou uma central, ou uma comunidade vai conseguir te ajudar em tudo. Igual a gente pensar assim, eu sou profissional de uma área, mas se eu quiser agora virar profissional de outra área, eu também dou conta. Não, gente, não é assim, não. Ninguém tem todas as inteligências, né? Ninguém consegue desenvolver tudo isso. Então, realmente, eu acho, assim, um trabalho interessantíssimo da Cláudia, né? Eu recomendo para vocês.
eu quero conhecer mais também, Cláudio. Eu Realmente fico lá no coloco isso. passo número 1, né, Roberto? Eu fico lá no qual é o primeiro passo que você deve Sim. dar quando você quer montar um negócio, quando Uhum. você quer ter certeza desse negócio para você. Começa comigo, mas de fato, até você falou uma coisa interessante. Eu teve uma época que eu busquei algumas parcerias. Hoje eu ainda estou em processo de transição de algumas parcerias do que a gente tem de serviços hoje. Por exemplo, uma área que a gente não tem um apoio à gestão financeira estratégica, né? O planejamento estratégico financeiro da empreendedora. A gente não tem. Mas a necessidade de buscar algumas parceiras para a jornada múltipla é justamente porque eu não domino tudo. Então, com essas outras parceiras, ela tem acesso a esse tipo de auxílio para as outras áreas da vida dela. Mas eu sempre deixo claro, e aí assim, minha maior dificuldade é exatamente o que você está falando, é deixar claro que eu não sou o guru, eu não tenho que te dizer absolutamente tudo sobre a sua vida, eu vou te direcionar naquilo que é a minha especialidade, naquilo que vai fazer você dar os primeiros passos, talvez. Mas muitas desses, eu vou fortalecer isso, que assim, toda a base de autoconhecimento, planejamento pessoal ali e gestão do tempo é para dar mais segurança para ela, no planejamento estratégico do negócio dela. Mas, assim, vai até um ponto. Então, eu fiz uma... Eu estava falando sobre as parcerias, eu criei uma ferramenta chamada Roda da Empreendedora, que é justamente todas as áreas que ela precisa... todas as etapas que ela precisa passar para ela ter sucesso e conseguir fazer uma gestão do negócio assertiva. Então, tem desde a parte da ideação, que é onde eu entro ali, esse desenvolvimento pessoal e alinhamento ao negócio, até a hora que ela precisa realmente criar um plano, um planejamento estratégico financeiro de quanto ela quer faturar a longo prazo e tudo mais. E para cada uma dessas etapas, ela pode buscar um especialista diferente. Desde que ela tenha certeza e segurança de que ela escolheu o negócio certo para ela e que ela precisa só desenvolver algumas habilidades ou adquirir novos conhecimentos ou até mesmo terceirizar, né, algumas áreas do negócio dela, que é o que eu faço. Eu terceirizo algumas coisas, né? É necessário, é necessário. Ninguém dá Exatamente conta, né? isso. Você vê que até a gente falando agora das redes sociais, que dá muito, muito chamativo, né? Acho que as pessoas estão procurando demais. Se você abrir uma sala ali de. Vamos falar de Instagram, 50 mil pessoas vão entrar naquela sala. Então, assim, até nisso você Exato. precisa de pessoas. Quem vai fazer o seu desenho, quem vai fazer o seu template, quem vai fazer o seu roteiro, né? Igual no meu caso, eu trabalho com criação de conteúdo, eu trabalho com criação de roteiro, né? Com criação de roteiro de podcast, de curso. Então, assim, essa pessoa, ela é a parte criativa do seu negócio. Não adianta você querer que você seja a parte criativa, você seja a pessoa que vai colocar o post no Instagram, você vai ser a pessoa... Olha só, são tantas funções diferentes, né? São tantas questões diferentes. A gente viu a questão do tráfego também, né? Onde vai postar, como vai postar, que frequência vai acontecer, quantos você vai pagar, quantos você não vai pagar. Então, realmente, eu acho que é muito legal a gente continuar realmente nessa jornada aí de passar essa orientação para as pessoas, de contar para as pessoas que a gente pode sim auxiliar, ser auxiliado, né? Igual agora. Com certeza, eu preciso do seu auxílio, Cláudia, para poder terminar ali, né? De desenhar o meu trabalho, desenhar, porque eu ainda não lancei o produto. Eu tenho a minha mentoria, mas eu faço uma mentoria que ainda não foi levada para o mundo inteiro, por exemplo. Se eu tivesse a vontade, né? Digamos que amanhã eu fale, não, Cláudia, vamos sentar e vamos conversar sobre isso. Então, realmente, mesmo trabalhando a parte de mentoria criativa, eu preciso de alguém para me instruir na criação do trabalho, na criação, né, do processo. Então, realmente, a gente precisa mostrar essas coisas para as pessoas, para que elas possam pensar, olha, vendo? É igual na saúde. Se você não está bem mentalmente, você vai ao psicólogo. Se você não está bem, né, tá com uma dor de barriga, você vai a um clínico. Então, a gente sabe que tem que procurar o profissional específico para aquela sua dor, né? Tá com dor de barriga, não vá para uma pessoa que vai te ensinar a fazer nada, né, uma coisa aleatória. Então, realmente, eu acho que é isso Exato, daí. e o que você falou faz muito sentido, que às vezes as pessoas, às vezes, principalmente mulheres, né? Homens eu nunca tive nesse sentido, mas às vezes elas vêm com situações até de patologias emocionais. E aí, às vezes, elas acham, hoje a gente falou sobre isso numa sala. Cláudia, eu não consigo dar conta porque eu me sinto improdutiva, eu preciso de algumas técnicas, eu preciso aprender gestão do tempo. Mas, na verdade, tem algo muito mais profundo do que aquilo. Eu estou procrastinando, mas ela está emocionalmente, ou ela passou por algum trauma, alguma situação recente, que não é dicas, estratégias de produtividade que vai resolver o problema dela naquele momento. O que ela precisa é de acolhimento, tratar as emoções, entender o porquê ela está se sentindo daquele jeito, que não é o meu papel. Então, eu vejo que muitas vezes, né, as mulheres, né, de forma geral, mulheres,
buscam, como eu disse aqui, uma receita do bolo, eu dizer para ela, olha, se você fizer assim, vai funcionar, porque eu faço assim, dá certo. Mas quando trata do indivíduo, da pessoa, o que funciona mais para um, o que funciona para um, do que funciona para o outro, as coisas mudam. E muitas vezes elas precisam de um amparo, de um profissional que vai ajudar emocionalmente. E às vezes é químico. Às vezes ela está com um problema, uma dificuldade hormonal que está fazendo com que ela fique indisposta. Então, como você falou, são várias situações, né? Ah, agora é criação de conteúdo, beleza. Já identifiquei o meu público-alvo, já identifiquei qual é a mensagem que eu quero passar para o mundo, o que eu realmente, como eu quero que as pessoas me vejam, qual é o meu posicionamento no meu negócio. Agora eu vou destrinchar, agora eu vou lá para a Roberta, agora eu vou criar conteúdo voltado para esse público. Eu quero saber estratégia de como eu vou publicar, se é conteúdo raiz, se é conteúdo Nutella, qual horário, se funciona mais vídeo, ou se né? Tem coisas que funcionam às vezes mais para uns do que para outros. Então, só que assim, cada caso é um caso, mas que pode ser analisado, que você pode identificar isso. Você pode ter como referências de direcionamento de profissionais, mas você precisa entender a sua realidade. Quanto mais certo você está daquilo que você quer e o que funciona para você, mais certo você mais assertivo você será nas escolhas. Quando você escuta uma dica e fala, não, isso aqui para mim não funciona, porque a minha realidade é diferente. Aí você escuta o outro, olha, baseado na pesquisa que eu fiz com o meu público, no conteúdo que eu tenho publicado, essa estratégia que você está me trazendo aqui não deu muito resultado. Será que a gente consegue adaptar? E eu fiz muito isso, Roberta, nas minhas publicações, nos meus conteúdos. A gente faz assim, eu e o meu copywriter. Eu acho que é até questão de idade, né? Eu penso assim, quando você chegou, já se apresentou falando da sua idade. Gente, jamais uma pessoa com 30 anos vai fazer o conteúdo de uma menina de 15 anos, de 16 anos. Então, às vezes, também a gente fica querendo se cobrar e querendo entregar aquilo que não é pra gente também. Né? Então, assim, às vezes a pessoa fala, ah, mas é que eu tenho que saber fazer um vídeo, é que eu tenho que saber fazer isso. Calma, gente, vai devagar. Se você não consegue fazer o vídeo, faça a foto. Se não consegue fazer a foto, então, assim, você vai começar naquilo que você dá conta. Porque também, se você começar a se exigir demais, você também vai tratar em colapso. Porque imagina, a pessoa fala, ah, mas não adianta só colocar a foto, porque o que está rendendo mais é vídeo. Aí você fala, mas eu nunca gravei um vídeo. Ah, grava de qualquer jeito, também não adianta. Então, assim, não é por aí. A gente já ouviu também, né, em outras salas, em outros momentos, faz o que você dá conta, faz o natural, faz o seu processo, né? A Patrícia está aqui também, a gente vai começar a trabalhar uma sala realmente nesse sentido. A pessoa primeiro se encontra, gente. Depois que você se encontra, aí você vai fluir. Sabe, às vezes você fala assim, gente, grava uma live, a pessoa falta desmaiar, cair aqui. Não consigo. Exato, às vezes não é para ela, não é ideal, não funciona naquele primeiro momento, tem, né? Enfim, pode começar de outra forma. A Paty está fazendo bastante comentário pertinente, olha o que ela falou aqui, né? Somos como vinho, sempre precisamos de alguém para ler o nosso rótulo. Algumas vezes ela precisa aprender a dizer não. Às vezes tem coisa que uma pessoa de fora vai enxergar que você está tão focado, dependendo do perfil, você está tão focado dentro daquele problema que você não consegue enxergar as alternativas que você vem. E tem pessoas de perfil mais criativo, mais idealizador, que às vezes vê tantas opções que não consegue escolher um porque tem tantas opções. Então, cada caso é um caso, né? Aí ela até falou aí, né? O perfil de cada um, o público de cada um é diferente também, né? Justamente. Eu e a Cláudia, a gente não tá em choque aqui, não. A gente, na verdade, a gente pode até se complementar, né, Cláudia? Com toda certeza, não tem dúvidas. Pode trabalhar em parceria, porque realmente a gente está falando de coisas que são na área de mentoria, mas que tem vieses totalmente diferentes, né? A gente vai trabalhar com aquilo que a gente tem a habilidade. Inicialmente, a gente fala que tem habilidade, mas é claro que a gente se aperfeiçoou, é claro que a gente foi estudar, né? Se aprofundar para poder realmente desenvolver essas habilidades aí de forma profissional. Porque também não adianta também a gente muitas vezes falar assim, porque eu sei fazer. Não, mas sabe fazer como? Como é que é? Tem uma dinâmica, tem uma estratégia, tem né? Tem uma organização. Então, eu fico E às vezes assim, acontece, né, Roberto, de a pessoa trazer uma situação que é a primeira vez que alguém traz uma situação como aquela. Então, acaba que você muitas vezes tem que estudar ali para poder trazer uma solução para a pessoa, porque especificamente você não tem uma experiência naquilo e que você também não vai dar um direcionamento. Então, quantas vezes, né, de eu ter que, poxa, entendendo a situação do negócio lá da minha cliente, eu tenho que estudar um pouquinho mais para eu trazer algumas alternativas para ela, para auxiliar ela, para clarificar, né, na tomada de decisões. E eu acho que isso é tão gratificante, né? Porque
você tira a pessoa, né, do automático, você tira a pessoa de uma estagnação para algo que vai realizar ela, para algo que vai transformar a vida dela, né? E ela vai conseguir fazer um desenho assim, então, eu penso assim, claro que nunca vai ser perfeito e o ideal, mas ela vai fazer um desenho tão mais elaborado, ela vai ter, como você falou, a ideia de com quem ela vai trabalhar, para que ela vai trabalhar, qual é o objetivo daquilo. Tá, o meu objetivo é porque eu queria aquilo ali desde de pequena, é o meu sonho, mas de que forma vai ser esse seu sonho? Não adianta, eu sonho, tá, mas e aí? Vamos colocar o pé no chão também para poder colocar aí as informações no lugar, Olha né? só, você falou uma Ajustável. coisa interessantíssima. Eu, por exemplo, que eu escuto assim, eu quero, exemplo, recente, era uma mentoria de individual, né, para uma na área de liderança mesmo, para uma gestora de uma empresa, uma empreendedora, mas é uma empresa grande, com mais de uma unidade. A gente estava trabalhando sobre isso, ela falava assim, eu não sei, às vezes eu penso em deixar, porque era uma empresa familiar, eu penso em deixar porque eu quero trabalhar no banco. Ela falou assim, meu sonho era trabalhar no banco. Eu falei, mas por quê? Deixa eu entender um pouco mais. Porque quando eu era pequena, eu sempre quis, eu não sei exatamente, mas eu acho que o banco é o lugar onde eu vou me realizar. Eu via, e aí ela foi me contando, me fala um pouco mais. Eu via lá no caixa eletrônico, eu via lá dentro as pessoas ajudando, eu via que o cliente aí saía satisfeito, eu me vejo assim, e as pessoas, como é que ela falava? A forma com que elas se vestiam, se portavam. Então, isso sempre me chamou a atenção. Então, essa foi a minha vontade de trabalhar no banco, por exemplo. Porém, ela é uma pessoa que tem um valor primário, né? Em ordem hierárquica, o valor primário dela é liberdade. Então, hoje ela empreende, ela tem liberdade no dia a dia dela. Então, ela tem liberdade. Segundo ponto, ela tem dificuldade com trabalhar com equipe. Então, é uma característica dela. E aí, primeiro que ela consegue muito dominar, assim, ela tem um perfil um pouco explosivo, mas ela tem aquela característica de autoritarismo, né, na liderança dela. E aí eu falei, olha, primeiro que a gente foi desenvolvendo tudo isso nela também, mas quando chegou nessa etapa, eu não sei se eu largo, se eu vou sair. Então, quando eu fiz ela olhar, como é que vai funcionar a tua rotina no banco? Você já sabe como funciona? Você já viu quais as possibilidades que você tem de seguir carreira? Sei lá, quero ser, porque eu já trabalhei no banco, quero ser gerente de relacionamento, legal. Como você vê o trabalho de um gerente de relacionamento com metas, com prazos e com horários? Não sei, eu acho que, sinceramente. E eu falei assim, tá, e se você for corrigida, for chamada a atenção porque você não cumpriu a meta naquele mês, como é que você lidaria com isso? Não, eu já explodo, não sei o que, não sei o que. Eu falei, faz sentido para você trabalhar num lugar onde você acredita que não vai conseguir, que você é explosiva, que você já sabe que essa é uma fraqueza, tudo bem, dá para trabalhar isso, tá tudo certo, mas existe a chance, isso pode te, assim, ó, é o próprio SWOT lá. As circunstâncias, né, do ambiente de trabalho podem fazer com que você exploda e isso venha a ameaçar a tua desenvoltura, a tua performance dentro do banco. Como que você trabalharia com isso? Chegou no final, ela falou assim, não quero não. Eu não parei para pensar que era tudo isso. Eu falei assim, será que no lugar onde você está hoje, poderia ser outra área também, mas ela está empreendendo. Você não... Me diz, se você não cumpre aquilo que você achava bonito lá atrás, que você queria fazer na sua vida, mais onde você está do que onde você pretende ir, ela falou com toda certeza, não tenho dúvida. Eu não gosto de me prender com horários, eu gosto de ter minha liberdade, eu gosto de desenvolver pessoas. Exato. Então, o meu papel não é dizer para ela, tome essa decisão, faça isso, mas é que ela faça uma análise bem detalhada e consistente das escolhas que ela vai fazer e que ela não se arrependa dessas escolhas ou que a chance de ela errar seja menor. Então, esse é o principal objetivo. Vamos ver aqui, ela fez uma pergunta aqui. Não existe, o Foquinha tá falando, estabilidade é para... Estabilidade não existe. Se você consegue nem ler, no lugar, nem no emprego. Ela falou assim, usar a criatividade é se perguntar qual o primeiro pequeno passo eu posso dar em direção à realização do meu sonho. Era uma pergunta, né? Sim, ela pode usar a realidade para isso. Desculpa, a criatividade para isso, né? Porque, igual você falou. Eu perdi. Aqui a Paty, né? Foi. Qual pequeno passo que eu posso dar em direção? Depois ela fala ficar preso, né? A pessoa que... Acho que assim... Nós, pelo menos eu vejo aqui muito Foquinha daqui de Brasília, ele vê que tem muita gente que é assim, eu preciso passar no concurso público e tá bom.
Aí o concurso público você vai ter o horário de entrar, você vai ter o horário de sair e acabou. Agora, a pessoa que vai empreender, ela não vai ficar presa a horários, mas ela também vai precisar fazer mais movimento, né? Ela vai ter mais ações, ela vai ter mais responsabilidades, porque afinal ela não vai ter aquele, né, salário garantidinho no mês. A gente sabe coisas que todo mundo já conhece a realidade. Mas ela é mais desafiada, né? Eu acho que ela pensa assim, que ela precisa vencer um desafio por dia, né? Ela precisa conquistar um lugar diferente cada dia. Então, eu acho que a criatividade vai entrar aí nesse momento, justamente porque ela vai precisar criar muito mais do que uma pessoa. Não estou falando que todos os serviços públicos sejam mecânicos, não é isso. Mas às vezes ela tem uma função que é mecânica dentro do serviço público. E essa função mecânica vai ficar ali a vida inteira. 30 anos de carreira seguindo naquele mesmo esqueminha. Ainda bem que ela foi lá. E ela entender você, se ela né? quer ficar 30 anos. Oi? Não, então, assim, ainda bem que ela foi lá conversar com você, né? Imagina se ela pensasse assim, ah, vou Exatamente. Exatamente. E tá tudo certo, como eu falei, eu também, quando eu comecei a me desenvolver, eu tinha um objetivo que eu percebi que não conversava com o meu propósito principal, com aquilo que ardia o meu coração, que eu queria fazer da minha vida. E assim, para mim também a liberdade é algo importante. Então, sim, hoje eu até fiz um post sobre isso, né? Se você acha difícil lutar pelos seus objetivos, né, pelos seus sonhos, experimente passar uma vida frustrada. A dificuldade, nada é perfeito, a dificuldade você vai encontrar em qualquer um desses caminhos. Mas você precisa escolher se você quer a dificuldade de ficar uma vida inteira fazendo algo que não faz sentido para você, que você tá ali apenas. Não é apenas, tá? No fundo, você tá ali por um salário que te permite ter uma vida que é importante para você. Mas às vezes nem isso você consegue ter com o seu trabalho. Então, quanto vale passar uma vida inteira frustrada, buscando recursos para se realizar, né? Quanto vale isso? Ou de você enfrentar uma dificuldade, fazer aquilo que você gosta. E pode ser no teu, você pode trabalhar. Não, acho que nem todo mundo tem que empreender, não é isso. Não quero falar sobre isso. Tem pessoas que preferem. Na minha família, tem pessoas que preferem, não, eu não gosto de ter que pensar em criar, em ter que pensar em campanhas, em vender todo dia. Eu preciso trabalhar, terminar, fechar o sexta-feira e voltar a pensar no trabalho na segunda-feira. Tá tudo certo, né? Só que também mas de qualquer você tem que forma, a estar gente falando disposto sobre a questão da decisão, né? Igual da decisão. a Paty falou aqui, ó. A questão, o serviço público é o céu para quem tem a segurança como um dos valores primordiais. Sim, a gente já falou só no caso dessa moça em especial, né? Claro que eu não sei, foi só o exemplo que a Cláudia deu, mas Sim. ela fala assim: o meu sonho de infância é trabalhar no banco. E ela chega lá nesse banco que vai começar a trabalhar, ela vai se sentir tão frustrada, ela não vai se realizar naquilo. Ela vai falar: não, peraí, eu pensava que era isso, mas não é por esse caminho. E aí ela teve a oportunidade de primeiro conversar com a Cláudia, ter esse momento aí, e você conseguiu mostrar para ela que não era aquilo que ela queria de verdade. Porque às vezes nem a gente sabe o que a gente quer. A gente fala, não, eu quero isso, é meu sonho. Eu desde pequeno, mas aí você chega lá, não era assim. A liberdade, eu prezo a liberdade primeiro, porque de repente eu gosto de passear no final de semana, ou viajar com a minha família, e se eu tiver numa sexta-feira que trabalhar à tarde eu não posso, ou eu tenho, né, um filho ou uma família que eu preciso dar assistência. Então a gente está falando aqui, no caso da pessoa decidir por aquilo. Não que o emprego público ou o empreendedor seja melhor, né? A gente nem entra nesse mérito. É só realmente a questão da decisão. E eu também acho que nós temos que ser sinceros em todas as atitudes da nossa vida. Então, se eu sou do serviço público, eu vou entregar o meu melhor no serviço público. Se eu sou do empreendedorismo, eu vou entregar o meu melhor ali. Então, qualquer área que você decidir da sua vida, você precisa ser também autêntico, porque isso também provoca doenças, né? A gente já pode até falar com a Paty aí para a gente depois marcar uma segunda rodada, né, Paty? Porque a Paty conhece muito bem sobre isso. Realmente as pessoas que adoecem por causa do trabalho, né? Que adoecem por causa da escolha que ela fez. Sim, é muito comum. É muito comum. E é por isso que, assim, quando eu faço essa... Não, e sabe o que é importante, o que a Paty falou aqui, né? Dela ganhou tempo de vida. Eu acho assim, vale a pena você dedicar esforço e dinheiro para você aprender a se conhecer e aprender a fazer escolhas que façam sentido para você, do que você sair tentando tudo e depois se arrepender e ter que voltar, né, na onde você deveria ter feito. Então, assim, né? eu sou muito dessa de analisar os cenários e, assim, tentativas de estratégias, de ações dentro do seu negócio, desde que planejadas, mesmo que elas não tenham o resultado que você espera,
Tá tudo certo, você tem que fazer 1, 2, 3 tentativas. Mas assim, Vários, né? tem escolhas na nossa vida que não dá para você ficar fazendo 1, 2, 3, porque você pode se frustrar. Talvez você pode ficar batendo a cabeça numa coisa que não é para você e que daí vai te deixar Sim. cada vez mais com a autoconfiança baixa. E depois trabalhar isso em você para fazer suas escolhas de novo. É complicado quando você mexe com o emocional das pessoas, porque vamos falar lá sobre equilíbrio, né? Eu cheguei à conclusão já há pouco tempo, na verdade, mas já fazem alguns meses, que o equilíbrio não existe. Que quando eu dou foco numa área da minha vida, a outra não tem como vir na mesma proporção. Por mais que eu tente girar todos os pratinhos ao mesmo tempo, às vezes eu não consigo. Né? Como é E eu que preciso vai? entender que não vou conseguir. Agora, quando eu fico ali naquela utopia de que eu vou conseguir equilibrar todos os pratos ao mesmo tempo e que se um cair eu vou me frustrar mais ainda, na verdade, né? Que eu não sou Nossa, boa se eu derrubar um, né? a Paty falando aí, só chamar. A gente vai chamar com certeza, Paty. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Mais alguma sugestão? Senão a gente agradece aí a presença da Clau, que foi assim realmente. Sim, é claro, tá tudo bem. A gente sabe que. Nossa, gente, se a gente fosse cobrar por dar conta de tudo, não dá, né? A gente sabe que é algo que não tá pra gente. Clau, olha, eu fiquei muito contente de te conhecer. Realmente, eu vou te procurar aí pra gente poder, né, bater um papinho nessa parte Estou à aí da, disposição. né, do produto, do negócio, de como desenvolver essas ideias. A parte também eu já falei para ela que a gente pode conversar nesse sentido, então a gente depois pode até marcar aí nós três também. Ela já Claro, com gostou. certeza. E aí eu quero mandar um beijo para todos que participaram conosco, né? A gente sabe que depois eu também vou publicar essa live no YouTube, né? Eu abri um canal, Roberta, se vocês quiserem também ir lá conhecer, então fica convidados. E a gente continua aí nesse bate-papo. A gente está nessa rotina aí de lives justamente para poder a gente difundir aí as ideias, para mostrar o trabalho das pessoas. Eu fiquei tão contente, Cláudio, porque eu fui fazer tipo, uma retrospectiva, né, das lives. Eu já fiz 12 lives, já foram tantas pessoas que passaram. Então a gente pensa, nossa, tão pouco tempo que a gente já conseguiu trabalhar com bastante Quanto pessoas. E aí eu quero conteúdo dentro deixar. dessas lives, né? Não, e eu quero deixar assim o meu agradecimento de coração, sabe, Cláudio? Você, né? E a todas as pessoas que contribuíram, que vieram, gente que você nunca viu e gente que você já viu, gente que você já abraçou, gente que você vai conhecer aqui agora pela tela, que você tinha conhecido uma foto. Então, assim, é tão emocionante você pensar, gente, Só o áudio, né, uma Roberta? oportunidade. Só o áudio lá. Eu falei, gente, é uma oportunidade assim incrível. Então, realmente, muito obrigada, viu, Cláudio? De coração, eu agradeço por você ter dado aí sua 1 hora pra gente, né? De ter participado aí conosco. E todos que apareceram aí na live, gente, vocês já moram no nosso coração, pode ter certeza. Com certeza. É tão gostoso isso, pessoas que vêm, valorizam o nosso conteúdo, muitas vezes divulgam, compartilham. Sim. Querendo ou não, você está emanando energias positivas, você tá, quando você encaminha, quando você curte aqui, que você aperta ali no coraçãozinho e você faz com que essa live apareça para mais pessoas, você querendo ou não, você está compartilhando algo que está sendo bom para você e que às vezes a pessoa está perdida ali, rodando no Instagram, vendo coisa que está, sei lá, vamos dizer, você, quando a gente fala, né, de mulheres ou que seja de homens, vendo pessoas para uma vida que você não tem no momento, que vai te frustrar, porque são outras realidades, está perdida ali. Antes da pessoa finalizar o dia frustrada, você chama ela para uma live como essa, às vezes agrega na vida dela, você praticamente salva uma vida. Então, muito obrigada a vocês que fizeram parte aqui dessa live hoje. Gratidão. Foquinha é um fofo, né? Ele super comenta, contribui. Obrigado mesmo. E eu agradeço a oportunidade mais uma vez. Estou à disposição, com certeza. É um prazer estar aqui contigo. Muito obrigada. Só um beijo para você. Beijão. Um beijo para todos, gente. Muito obrigada. A gente vai continuar junto aí. Exato. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.